Graças a Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje o tempo está mais bonito ainda. Está cheio de criança. E elas vão ficar conosco, irmãos. As crianças querem sentar mais à frente, querem ficar onde estão mesmo. Tá bom ir atrás? Querem vir para frente? Fique à vontade, tá bom? Mas é uma bênção vocês estarem aqui. Vocês vão ouvir a história da Tia Mari. Tia Mari tem contado essa história para muitas crianças e adolescentes em escolas públicas, particulares, dando a eles, levando eles na experiência também de atravessar os seus próprios vales, que nossas crianças também atravessam vales. Vocês podem ter certeza disso. A maioria dos nossos traumas, na verdade, se formam a partir da primeira infância. Temos que olhar isso com mais seriedade. Uma vez, palestrando, quando o Rod me disse que elas estariam e participariam também do jejum, louvo a Deus por isso, pela igreja que está na brecha conosco, lutando por nossas vidas conosco, lutando pelas almas, pela salvação. E nós temos colhido desse fruto. Então, eu soube que elas também participariam desse jejum. Cada pai orientou seu filho. Então, agradeço à igreja que se colocou na brecha conosco, nesse trabalho. E quando o Rod me disse que elas estariam conosco, eu lembrei de uma perguntando, Rod, se seria viável? Claro, muito viável. Aí eu lembrei de uma das palestras para menininhos de 6 anos. Terminei de contar para eles a história na linguagem deles, E eles parecem ter mais maturidade que a gente para compreender certas coisas. Por isso que o reino são deles. Temos que nos tornar realmente como crianças. E então, muito felizes, alegres, nem um pouquinho de tristeza com a história, mas alegres, confiantes, porque viram Deus agindo na história e Deus age na história deles também. Um puxou minha roupa e falou assim, Tia Mari. Aí eu abaixei para olhar no olhinho dele, que foi, eu estou no Vale de Baca, que é o nome do ministério, o nome que o Senhor nos deu para o livro, no Vale de Baca. E ele entendeu que o Vale de Baca é o Vale de Lágrimas, é o Vale do ser humano. E ele falou assim, Tia Mari, eu estou no Vale de Baca. Você está no Vale de Baca? Mas qual que é o seu vale? Ele falou assim, papai e mamãe, eles estão se divorciando, Tia Mari. Esse é o meu vale. Eles estão no vale. Eles também sofrem. Eles também estão em dias de dores. Então, é uma alegria tê-los aqui. E está chegando mais gente ali, mais meninos, mais crianças. Hoje seria a última terça-feira, Estaria encerrando com o meu testemunho, vou dar o testemunho hoje, porque desde a primeira nós estamos ministrando a palavra do Senhor, dentro daquilo que buscamos de Deus como relevante, como essencial para as nossas almas. E combinei com vocês que seria a última terça, eu daria o testemunho. Só que o pastor Paulo nos pediu que estendesse mais uma terça, tá? Terça que vem. E na outra terça, já acho que 9 de setembro, é o pastor Paulo que vai estar com vocês aqui no templo, não é isso, Rod? Tá? Com uma série também muito boa para crescimento, para o nosso crescimento na graça e no conhecimento de Cristo. Eu acho que é sobre os dons, não é isso? Então, eu convido os irmãos que estão aqui a continuarem perseverando em conhecer e continuar a conhecendo mais e mais de Deus, mais e mais a sua palavra e fazê-lo conhecido. Esse é o propósito da nossa salvação, da nossa chamada. Então, que vocês continuem. Nós vamos estar terça-feira que vem e nós tivemos uma ideia de deixar aberto o tema para vocês escolherem. Tá bom? O Rod vai passar, vai liberar uma pasta para vocês aí. Então, fiquem à vontade. O que vocês querem, o que vocês acham que é pertinente, que não foi falado ainda, que deveria ser compartilhado aqui. Nós tivemos a oportunidade, estamos tendo o privilégio, desde a primeira terça, de caminhar em alguns vales de participantes, pessoas que estão aqui conosco. Sendo ou não da IPC, mas pessoas que estão aqui conosco.
Então, nós estivemos acompanhando muitas situações, muitos vales, estamos em oração. Por isso que o jejum também foi apregoado, foi levantado para a sua vida, para que venha te fortalecer nessa passagem que você está vivendo, nessa travessia, nessa peregrinação. Então, nós tivemos esse privilégio, né, de conhecer muitas situações. E eu me sinto não muito à vontade para escolher. Então, eu creio que o Espírito Santo vai direcionar isso através de vocês, para que na última terça-feira nós possamos fechar, né, essa série com um tema que Deus vai usar vocês para a gente ministrar. Amém? Então, é uma alegria muito, muito boa mesmo estar com vocês aqui. E aproveitando as crianças aqui também, para incentivá-las mais ainda na busca do conhecimento do nosso Deus como nosso Pai. Vocês que jejuaram, meninos e meninas, nessa nova edição do livro, eu trouxe muitas memórias, muitas coisas que aconteceram na minha vida que foram muito relevantes, né, para a minha caminhada de fé, para o meu entendimento, crescimento. E uma das coisas que eu trouxe nesse livro, e eu vou mencionar, porque as crianças estão aqui, e a questão do jejum, é uma das primeiras vezes que Deus começa a se revelar a mim, me levando, então, ao conhecimento do Evangelho e da minha salvação. Eu estava com 10 anos de idade. E eu estava passando algo na escola que, a princípio, não me trazia dor nenhuma. Mas, com o passar dos anos ali, naquela escola onde eu cresci, desde os 6 anos, desde o pré-primário, eu comecei a sofrer uma tortura psicológica, né? Hoje se dá o nome de bullying. Mas, na minha época, era uma agressão psicológica muito grande, né? Eu era uma criança muito obesa. E eu comecei a sofrer danos, né, dentro da escola por causa disso. E por ser uma aluna muito dedicada, né, nas notas e sobressaía na questão das notas também, eu comecei a sofrer uma perseguição muito severa de alguns meninos muito cruéis naquela escola. E eu saía daquela escola apanhando, irmãos. Eu apanhava principalmente 2 garotos. E, na época, estava muito famoso o filme A Orca, a Baleia Assassina. Vocês lembram desse filme? Pois é, esse era o meu nome na escola. Aquilo trouxe muita dor. Como eu disse nas outras terças, hoje eu sei que essas coisas não têm poder e força para nos trazer traumas. Não são as experiências que nos traumatizam, mas é a forma que nós compreendemos elas, né? Não é a agressão recebida, não é a agressão imposta que nos traumatiza. Não é a dor, não é o sofrimento que nos traumatiza, mas é a forma que nós entendemos ele. Então, eu traumatizei. Eu fui traumatizada. E já não aguentando mais, e me sentindo culpada ainda pela agressão, porque eu que estava obesa, eu que era a gorda, a orca, né? Não contei para os meus pais, é típico, né, isso aí. Então, observe muito essas crianças, né? Eu era uma criança que tinha tudo para ser uma criança muito feliz, né? Um lar maravilhoso, mas sofria essa agressão externa. E Deus foi tão bom que, num limite que eu estava já disso, não participava mais de educação física, não tinha mais relacionamentos, porque os traumas eles afetam drasticamente as nossas relações, né? Então, eu não participava de mais nada, me isolei dentro daquela escola. Minha mãe tinha uma Bíblia de capa preta, católica, aquelas toda ilustrada, né? Nós éramos católicos. E eu peguei aquela Bíblia, coloquei na cama da minha mãe e abri. Comecei a ler. E a história que veio foi do profeta Daniel. Eu comecei a ler a história do profeta Daniel, comecei a ver as figuras, e vi a cova, vi os leões, e vi Daniel tranquilo, e os leões também, muito tranquilos. Aquilo me chamou muita atenção. Na verdade, era o Espírito Santo
gerando algo dentro de mim. E eu fiz a seguinte oração. E eu vi que o jejum fortalecia Daniel para passar por aquilo ali. Então o Espírito Santo colocou um jejum no meu coração. Eu tinha 10 anos, irmãos. Eu nem sabia o que era isso. Então eu fiz uma oração aos 10 anos de idade e falei assim, Senhor, eu entrego ao Senhor um jejum a partir de amanhã, que era segunda-feira. Da hora que eu acordar até a hora que eu voltar da escola, eu não me alimentarei de nada, não beberei nem vou comer. 10 anos de idade. Pensa, gordinha, tinha uma fome que doía. Né? Mas, firme, Senhor, eu te peço mais uma coisa. O jejum é para que eu seja forte para enfrentar isso que eu estou vivendo. Não subestima a sua criança de 10 anos, irmãos. 9, 8, 7. Eu falei, Senhor, eu te peço mais uma coisa ainda. Tampa a boca dos leões da minha escola, como o Senhor fez com os leões na cova de Daniel. E assim eu entreguei minha oração. E assim eu fiz o jejum, sem ninguém me explicar nada. Não fiz o jejum de Daniel. Aquele era uma dieta. Eu fiz o jejum da Maristela, que o Espírito Santo colocou no meu coração. Então, no primeiro dia, segunda-feira, quando terminou a aula, os meninos não vieram mais atrás de mim. E assim foi até hoje. Eles nunca mais vieram atrás de mim. Então, o jejum é uma bênção. Não porque você consiga alguma coisa em troca com Deus. Mas o jejum é para nos quebrantar. É para nos mostrar que a nossa dependência tem que ser totalmente do Senhor. Para darmos contas em dias de dores. Para não sermos destruídos. O Senhor nos deu armas de guerra, irmãos. O jejum é uma delas. A oração, o louvor, a adoração, a meditação na palavra. Nós temos armas poderosas para destruir fortaleza na nossa mente. Né? E a maior das batalhas está na nossa mente. E no livro eu trago, né, as sequelas disso tudo, que até hoje eu tenho lidado com essas sequelas. Dentro da 4ª edição, vocês que são pais, tem o Vale da Adolescência. Tem um livro dentro do livro. Então, convido vocês a lerem, né, para que possamos estar mais atentos aos nossos filhos, adolescentes, crianças, jovens. Né? Não subestimar a dor deles. Eles estão passando por dores. Né? Eu me empenhei muito em escolas. Né? Eu e Aras nos doamos mesmo em escolas. E passamos, às vezes, ficando dentro de gabinete, conversando com adolescentes. Irmãos, coisas que vocês não têm noção. Que um adolescente é capaz de fazer sem a mãe saber, sem o pai perceber. Menino de 13 anos sofreu um aborto, provocar um aborto. E a mãe nunca soube. Então, nós temos que estar atentos, né, para que nossas famílias sejam curadas, sejam saradas, a partir de nós. E nós vamos atravessar um vale agora, e aquilo que eu vivi na minha vida, eu quero entregar para vocês. Só muda a história, mas o vale é o mesmo. O Deus é o mesmo. O Deus que está no vale é o mesmo. Ele é Deus de perto. Ele é Deus de longe. Ele é Deus dos montes. Ele é Deus dos vales. Ele é Deus em toda circunstância. Ele é Deus. Ele não perde o governo de nada. Então, a minha história, que ela possa edificar a sua fé, que ela possa te dar uma luz no fim desse túnel, desse poço, que você possa estar nele. E que você possa sair daqui com uma visão transformada. O que nós temos colhido dessas terças-feiras é isso. As situações continuam a mesma, mas a condição está sendo transformada. A visão está sendo transformada. Como eu tenho dito, vou repetir, Deus não está preocupado, irmão. Deus não está se ocupando aqui de resolver seus problemas. Deus está se ocupando aqui de resolver você. Transformar você. Transformar a sua condição. Porque a sua situação, a nossa situação, a gente muda ela. A partir de uma visão transformada. Essa é a proposta do Evangelho de Cristo. De transformar a nossa mente. De curar a nossa alma. Essas pregações estão no YouTube. Os links estão lá, desde a primeira. Então, você está vindo hoje pela primeira vez, eu convido a acessar Maristela Amorim, no Vale de Baca. E ouvir essas ministrações.
E as pessoas que têm ouvido, têm entrado também em contato conosco, pessoas de outros estados, que têm também sido tocadas, e os olhos também têm sido abertos, para que não fujam mais das suas verdades, mas para que enfrentam, para que possam enfrentar as verdades sem máscaras. Mesmo que doa, mas que possamos lidar com os nossos vales. É isso que o Senhor faz conosco, é isso que Deus fez comigo. Deus me acrisolou e tem me acrisolado para que as escórias sejam retiradas, porque Ele é um fundidor de prata. Ele é um ourives, Ele sabe como que faz. Dói, dói. É para doer mesmo. Não é para fugir da dor, é para enfrentá-la. Hebreus fala que Jesus, nosso Senhor, sendo homem, 100% Deus, sofreu a dor, padeceu a dor para aprender a obediência ao Pai. Ele não precisava aprender nada. Na verdade, ele estava nos ensinando que a dor está atrelada à obediência. Ainda que você não compreenda o seu sofrimento. Às vezes ele é incompreensível, ele é inevitável e inexplicável. Talvez nem vamos ter respostas disso que está acontecendo. Mas uma coisa nós temos que ter a convicção, que Deus é bom. E que tudo que Ele faz é bom. Ainda que não compreendamos. Ainda que você entre em crise com Deus. Como eu relatei na última terça. Uma crise de fé. Não tenha medo. Deus sabe quem nós somos. Deus sabe quando você está com raiva dEle. Deus sabe, irmãos. Então vamos enfrentar nossas verdades. Isso não muda o amor de Deus por nós. Ele continua o mesmo. E glória a Deus por isso. E não vamos desperdiçar nada. Aquilo que vocês ouvem, daquilo que nós temos ouvido, irmãos, não desperdiça nada, não. Uma experiência que eu vivi hoje foi muito bom. Em uma das terças-feiras tinha uma irmã aqui. E ela não é da IPC, é a primeira vez que ela tinha vindo. E na hora que eu terminei, ela chegou perto de mim, muito quebrantada, chorando. Eu pensei que ela ia compartilhar alguma coisa dela. Eu falei assim, fica tranquila, fica calma. O que foi? Não, não é sobre mim, é sobre você. Eu falei, ai meu Deus. E o que é? E ela começou a entregar algo para mim de Deus. Só que no primeiro momento eu confesso que eu pensei assim, isso é coisa do coração dela, por causa daquilo que ela ouviu. Ela pensou assim, Maristela, nunca se sinta menos por causa da sua doença. Nunca se sinta menos por causa da sua doença. Você é uma oferta para Deus. Ainda que você venha partir, a sua morte vai ser uma oferta para Deus também. Nunca se sinta menos por causa disso. Eu falei, amém. Eu estava mais preocupada em consolar ela do que receber aquela palavra para mim. Que eu pensei assim, eu nunca me senti menos por causa da doença. Mentira. Basta cair de cama. E hoje eu me lembrei disso. Esses 2 dias foram muito difíceis para mim, por causa da dor. Eu tenho dor 24 horas, irmão. São 15 anos. Num vale muito difícil. Não pelo câncer, mas pela dor, pelas sequelas. A única hora que não sinto dor é essa. 99% das vezes que eu prego, eu não sinto nada. Eu vejo como um fenômeno, como um alívio. E meu médico também vê assim, não tem explicação. Porque no dia a dia os remédios dificilmente fazem algum efeito. E no último caso, a gente vai para o hospital. Então, hoje e ontem foram dias muito difíceis. Onde a dor de 0 a 10, ela estava entre 8, quase para uma crise já. E hoje eu me senti mais uma vez inútil naquela cama, com tantas coisas para fazer. Eu deitei naquela cama e falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Aí vira uma batalha na nossa mente. O que eu estou fazendo aqui? Essa inutilidade. O que eu faço na minha vida? E comecei, aquelas lamentações. Aí veio aquela voz profética daquela menininha, miudinha ali, que eu não dei muita importância. E aquela voz gritou no meu ouvido hoje, não se sinta menos por causa da doença. Amados, nós não precisamos ter um câncer. Muitas vezes nos sentimos inúteis por muitas coisas. Mas bendita inutilidade nossa. Nós não somos úteis mesmo. Deus não quer a nossa utilidade.
Deus quer a nossa inutilidade, porque é Ele quem faz. É Ele que vai fazer essa obra através de nós. Às vezes o Aros fica triste também, porque trabalha com vendas, e às vezes não está vendendo, o comércio está ruim. E como homem, ele se sente também inútil, não consegue, às vezes, atingir uma meta que ele precisa. E ele sente, mais uma vez, a mesma coisa que eu senti hoje, confortado por Deus. Nós precisamos descansar em Deus, irmãos. Viver o que nós pregamos e pregar o que nós vivemos. Pregar com a nossa vida. É um dia por vez, queridos. É um passo por vez. Amém? Abre a palavra em Salmo 84. Eu estou comentando isso com vocês, irmãos, para que vocês entendam que não há diferença entre quem está com o microfone na mão e para quem está sentado. Todos nós temos pés de barro. Todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Aquilo que eu prego para mim primeiro. Aquilo que eu aprendo, primeiro eu preciso aprender a viver, antes de querer ensinar ou entregar. E é o que Deus tem feito conosco. Tem nos passado por vales para aprendermos. Porque com a consolação que somos consolados, é o que nós temos feito, consolando uns aos outros. Deus não desperdiça nada. O Salmo 84 foi o texto que veio, o nome desse projeto. Eu havia escrito o livro, terminado ele em 2009, 2008, um resumo, né, do testemunho. E Deus já tinha dado lampejos que seriam o livro, mas eu também fugi do livro. E depois de muitos e-mails, muitas pastas encadernadas do testemunho, o Senhor disse para que eu parasse, porque era o livro que tinha que ser escrito. Então eu terminei de escrever, Deus queria que fizesse notório tudo que Ele fizesse nas nossas vidas, através de nós, para que no vale de Baca de cada um, de cada leitor, de cada vida que fosse ouvir o que Deus está fazendo, compreendesse a sua soberania e a fé fosse fortalecida. Então, esse era um dos propósitos. Só que eu não tinha um nome. E um dia, na igreja que a gente era membro, em 2010, eu buscava do Senhor um nome para o livro. E um dia, nós chegamos na EBD, na Escola Bíblica Dominical, pela manhã, e foi lido esse texto, que nós vamos ler agora. Salmo 84, verso 5. A partir do verso 5. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Pequenininhos, 3 versículos pequenininhos, mas que mudaram toda a minha visão. E eu vou estar comentando ele durante o testemunho. Mas, a princípio, quando eu ouvi o texto, o nome que saltou foi no Vale de Baca. Aí o Espírito Santo, este é o nome do livro. Este é o nome do projeto. E eu, como sempre, muito custosa, muito trabalhosa, falei, Senhor, esse nome é muito feio. E fui com aquele barulho para casa. O que é isso? Baca. Eu nem sabia o que era Baca, Ana. Muita gente não sabe o que é Baca e nem tem obrigação de saber. Né? Mas ao pesquisar, eu descobri, né, e chorei muito, porque esse é o nosso vale. E tem uma revelação nele para nós. Mas eu vou compartilhar primeiro o vídeo. Né? Vou me apresentar através do vídeo e ele nos ajuda a ganhar tempo também. Porque o tempo aqui voa. Irmãos, então é isso. A vida normal, né? E aconteceu essa surpresa na trajetória da nossa vida. E Deus não dá doença para ninguém. Deus não dá câncer para ninguém. Né? Nosso corpo tem defeito. Enquanto nós vivemos dentro desse corpo, ele vai dar defeito, irmãos. Né? Nós temos uma promessa de um corpo glorificado, um corpo sem dor. Mas é na eternidade. Né? Aqui, enquanto vivermos, nós vamos sentir dor, nós vamos sofrer, nós vamos adoecer, nós vamos pecar. Então, não confunda o texto de Isaías 53. Porque é um outro bullying que a gente sofre muito. Ah, você não é curado porque você não tem fé. Porque ele levou sobre ele todas as nossas dores e enfermidades. Sim,
Levou mesmo. Enquanto ele passou, se cumpriu aquilo que o profeta Isaías disse dele, lá em Isaías 53. Ele curou todos que vieram a ele. Todos os enfermos foram curados. Para cumprir, para que os judeus vissem que ele era o Cristo, filho do Deus vivo. Assim que ele curou a sogra de Pedro, lá nesse texto, depois que ele curou vários enfermos, aí está escrito, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Irmãos, mas ele não morreu por causa das nossas enfermidades. Ele morreu por causa da nossa ferida. Uma ferida na nossa alma chamada pecado. Ele morreu por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido, moído, por causa das nossas transgressões. Mas ele continua curando, ele continua sendo Deus, ele não muda. Ele é imutável. Deus não sabe mudar, porque ele não muda a situação nossa, ele transforma a nossa vida. Ele não sabe mudar, ele é imutável. Então, enquanto vivermos nesse corpo, como diz Paulo, esse corpo de morte, até quando eu vou viver esse corpo mortal? Até quando? Paulo brada isso no Romanos capítulo 7. Homem miserável que eu sou, que o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero eu faço. Até quando eu vou viver com essa natureza pecaminosa, com esse corpo mortal? Irmãos, enquanto vivermos aqui, nós vamos dar defeito. O corpo vai adoecer. Então, se você não é curado, não é porque a sua fé fracassou. Deus cura até quem não tem fé, queridos. Se Ele quiser, Ele cura até quem não tem fé. Então, não é sacrifício que está faltando, não é seu dinheiro que está faltando, não é mais religiosidade que está faltando. Eu custei compreender isso, irmãos. Foi muito difícil, a parte mais difícil de compreender na minha vida, desde os 10 anos de idade que o Senhor converteu meu coração até hoje, a parte mais difícil nessa caminhada foi compreender a soberania de Deus. Que Ele tem o controle, Ele tem o governo de todas as coisas. E tudo que Ele faz é bom, é perfeito, é agradável. Experimentar essa vontade de Deus na nossa vida, com essa compreensão, só a partir de uma transformação na mente, queridos. Mas é isso que Deus faz. A obra do Espírito Santo é essa. E antes de começar essa obra, antes que eu começasse a entender essa obra, Deus começou uma desconstrução na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Foi dinamite explodindo para tudo quanto é lado. Antes de eu ter a convulsão, eu estava ferrenha nas atividades da minha igreja. Irmãos, eu fazia tanta coisa para Deus, um ativismo tão grande religioso, que eu não tinha tempo para Deus, vocês entendem? Alguém se identifica? Não precisa levantar a mão, não. É um dos piores cânceres que nós temos lidado hoje nas igrejas por onde nós temos passado, e principalmente lideranças adoecidas por causa do ativismo religioso. Fazem tanta coisa para Deus sem Deus ter pedido nem um terço daquilo. E eu fazia muita coisa, muito ativismo. E naquele contexto, uma palavra que era muito usada em nosso meio era obra. Alguém vai identificar o que eu estou falando. Era obra. A obra tinha que estar em primeiro lugar. Só que, na minha concepção, que a obra em primeiro lugar era a igreja e toda a atividade dela. Era a instituição com toda a atividade dela. Então, eu tinha que colocar a obra em primeiro lugar. E a família vinha depois. Casamento, filhos. Mas a obra estava em primeiro lugar. Então, não tinha mais tempo para relacionamento com a minha família, relacionamento com Deus e comigo mesma. Então, uma das coisas que Deus precisou desconstruir na minha vida, antes de me levar para esse vale de lágrimas, que é Baca, lágrimas, antes que eu compreendesse qualquer coisa, Deus teria que desconstruir alguns ídolos do meu coração. E dentre eles, eram as funções que eu exercia na obra. A gente acaba idolatrando uma coisa ou outra. E hoje, com esses 8 anos
de caminhada neste ministério, nós começamos a ver que não se trata de uma igreja com esse problema. Essa problemática está em todas as igrejas. Todas as igrejas temos encontrado pessoas escravizadas por um sistema, achando que isso está agradando a Deus. Amados, como eu tenho ensinado, vou repetir, guardem isso. Pecado não é fazer alguma coisa errada. A gente atrela o pecado às obras da carne, aos pecados morais. Não, amados. O buraco é mais fundo. Pecado é fazer qualquer coisa fora do conselho de Deus, fora da vontade de Deus para a sua vida. Você pode estar fazendo tudo certo pelo certo, e na presunção do acerto, achar que Deus está aprovando a sua atividade. Vocês estão entendendo? Então eu fazia tudo certo. Só que a palavra de Deus fala que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então alguma coisa estava errado, porque só tinha dores. Quantas funções, quantas prioridades, como o pastor Jean ministrou para a gente numa escola dominical, quando nós invertemos as prioridades da nossa vida, irmãos, é uma bagunça. Então, é um paradoxo. Dedicação total na igreja e relacionamentos esfriando dentro de casa. É um paradoxo. Não é assim que Deus quer. Que antes da igreja está a família. Antes da placa, antes do ministério, meu maior ministério, irmãos, não é pregar a palavra de Deus. Meu maior ministério está ali em cima, um bonitão está lá em cima. É o Ariston. O maior ministério do Ariston é a Maristela. Mas foi doloroso para aprender isso. Eu coloquei o sistema, antes de tudo. A desordem foi geral. Então, como que Deus começou? Eu estou indo pelo começo mesmo. O Senhor, através de uma visão, de um dom espiritual, eu sairia da função que eu mais idolatrava. Daquela que eu não poderia viver sem ela. Deus me tirou da função que eu mais idolatrava. E perder uma função nessa situação, né, Bia? É sinal que você está em pecado, alguma coisa errada você fez. E eu fiquei desesperada. A gente vai conhecendo os ídolos do nosso coração quando toca neles. Toca no ídolo do coração para você ver. O que é idolatria, irmãos? Essa palavra tem desconstruído muitos ídolos do coração das pessoas que estão participando. Idolatria é qualquer coisa que você atribui esperança, expectativa. Você colocou expectativa de vida em alguém, em alguma coisa, que aquilo ali vai te dar a paz, vai te dar a alegria, a felicidade que você tem buscado. Irmãos, isso aí já tem um potencial enorme para ser seu ídolo. Então eu atribuí a tal função poder. Hoje eu sei que a gente esconde, né? Nós cozemos nossas folhas de figueira para nos esconder de Deus. Mas hoje eu sei que eu atribuí também a minha vaidade, porque é uma função que dava status. Claro que a gente não admite isso. Se tirar isso aqui da mão das pessoas que têm idolatria por isso aqui, ó, entra em crise. Idolatria. A minha pregação começa, sabe quando, irmãos? Quando eu saio daqui. Quando eu estou na minha sala entre quatro paredes, ouvindo e vivendo a dor do outro. Quando eu estou na minha casa, à mesa com a minha família. Esse é o culto que agrada a Deus. Ele começa na hora que eu acordo. A pregação começa depois. Não é isso aqui. Aqui nós estamos compartilhando, crescendo junto, em unidade de fé. Há um propósito, estamos aqui reunidos, irmãos. Mas não começa e nem termina aqui, irmãos. Quando isso aqui acabar, é a igreja de Cristo que tem que sair e ir para casa. É a igreja de Cristo que tem que chegar em casa. É a igreja de Cristo que vai acordar amanhã. É a igreja de Cristo que vai para o trabalho. É a igreja de Cristo que vai estar no carro, num trânsito estressante. É bem estressante o trânsito aqui em Patinga. Não é, gente? Nossa, Deus, meu esposo fica estressadíssimo com o trânsito. Mas é a igreja de Cristo que está lá no volante. É a igreja de Cristo que vai para o trabalho. É muito fácil ser crente aqui, irmãos.
Mudança de comportamento não é evidência de salvação na vida de ninguém. Dons espirituais não é evidência de salvação na vida de ninguém. Ministério, função, tocar, pregar. Nós temos visto pessoas que nunca converteram, mas nasceram na igreja, tocam, pregam, cantam, ministram, ensinam, e não são salvos. Estão sendo da igreja a vida inteira. Não descobriram que não são de Cristo. Nós temos visto e colhido desse fruto maravilhoso que o poder do Evangelho faz das pessoas. O Ronaldo Lidório esteve aqui domingo de manhã. Que palavra maravilhosa, irmãos. Que missionário. Nossa, eu fui muito edificada. E nós fomos até ele porque nós vamos estar no mesmo sertão nordestino que ele esteve, que chama Serra Talhada. E nós trouxemos um cumprimento, né, da igreja para ele. E uma coisa que ele falou, eu falei com ele assim: Ronaldo, o Senhor nos deu um povo não alcançado. Ah, é? Aonde? Eu adivinha. Ele, onde? Dentro das igrejas evangélicas. O Senhor nos deu um povo não alcançado. E eu pensava, irmãos, que o Senhor ia me levar para uma terra longínqua, de um país perseguido, porque é isso que estava no meu coração desde os 12 anos de idade. É o que queimou no meu coração, foi missões em terras de pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. Então, até hoje, quando eu ouço alguma coisa, igual o Ronaldo compartilhou conosco, experiências de conversões maravilhosas, como aquele feiticeiro, irmãos, aquilo queima no meu coração. Porque um dia eu cansada, porque pregar para crente é difícil, irmãos. É uma labuta pregar para crente, porque são muitas fortalezas de religiosidade que ao longo da vida inteira foram sendo construídas. Né? A começar por mim, o trabalho que eu dei para Deus e dou ainda, para desconstruir isso, as coisas erradas que nós aprendemos. E eu falei assim: amor, mas vamos continuar pregando para crente até quando? Eu e Aras, a respeito disso, nós oramos, e o Senhor nos deu uma resposta. Ele nos mostrou que é um povo não alcançado. Irmãos, dentro de muitas igrejas evangélicas, há um povo que nunca ouviu a mensagem da cruz. E nós temos entrado com uma estratégia divina no Vale de Baca, o testemunho. Que pessoas que nos recebem em igrejas que nunca ouviram o evangelho da cruz, não têm noção que eu estou portando a mensagem da cruz. Mas eles esperam que eu vou dar o testemunho, e contar o milagre, e contar a bênção. Não foi uma vez ou duas que eu me deparei no Facebook com alguma publicação de alguma igreja que nós íamos pregar. Assim, a propaganda é assim, ó: explosão de milagres, curada de 3 cânceres cerebral. Nós não leram o livro, não ouviram o testemunho. Eu acho isso maravilhoso. Eu não fui curada, irmãos. Deus não vai me curar. Essa é a bomba. Esse é o barulho que uma igreja triunfalista tem que ouvir. E pregando dentro dos templos, o Senhor tem nos dado força, porque o Senhor tem nos mostrado que há ovelhas fora do aprisco, em cada igreja, seja uma seita ou não. Há ovelhas fora do aprisco que vão ser salvas através da pregação do Evangelho. Então não podemos acusar igreja nenhuma, nem apontar dentro da igreja nenhuma. Aqui há pessoas ainda que não são salvas, e Cristo está aqui para salvar. A salvação é hoje. Hoje é um dia aceitável. O Evangelho faz isso. O poder do Evangelho faz isso. Então nós temos tido força para entrar por isso, irmãos. E é doloroso ver as lágrimas descendo. Pessoas ouvindo falar de um Cristo crucificado, que não morreu para dar coisas para elas. Que elas não precisam mais pagar pela bênção, pagar pela cura, pagar pelo milagre. Porque em Cristo nós já somos abençoados com todas as bênçãos celestiais. Já temos tudo em Cristo, irmãos. Somos completos em Cristo. E elas vão descobrindo isso pela primeira vez. Irmãos, e dói. Nós temos lidado com vidas aqui. Que eu gostaria que na semana que vem desse o testemunho para vocês. Eu convido quem está participando na semana que vem testemunhar o que Deus tem feito na vida de vocês. Há pessoas aqui, irmãos, depois de 30 anos de evangelho,
está conhecendo o Evangelho de Cristo agora. Que evangelho é esse, então? Um evangelho que não transforma, um evangelho que não salva, um evangelho que faz você mover Deus a seu favor. Não um evangelho que te move para Deus. Uma fé que te ensinou a colocar expectativas num Deus do poder, que vai te dar as coisas que você quer. E assim, se você não receber, o ciclo é vicioso. Você continua sacrificando. Então, uma religiosidade vai trazendo culpa, vai trazendo medo e ganância. Isso que esse falso evangelho tem feito. E adoecido famílias inteiras. Igrejas têm crescido, irmãos, como um câncer cresce. Não é um crescimento saudável. Tem crescido em busca de um Deus que dê coisas para elas. Irmãos, quem tem prazer e quem falou que vai dar tudo para você em troca de culto é Satanás, irmãos. Nunca foi Deus. Essa proposta do evangelho da prosperidade, da teoria da prosperidade, que Deus vai fazer você ser rico em dinheiro. Irmãos, não confunda riqueza com prosperidade. Riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. Tem muita gente rica que não é próspera. Tem muito pobre que é próspero. Acontece que tem também gente rica que é próspera. Pessoas que têm um coração no reino de Deus. Pessoas generosas, que não são consumistas. Que buscam a Deus como vão gastar o seu dinheiro. Entendem a mordomia. Responsáveis. Então há pessoas ricas também que são prósperas. Mas não confunda uma coisa com a outra. Riqueza é quando você entende que Cristo é tudo para você. Quando Cristo é suficiente para a sua vida, você é próspero. Em Cristo não há falta de nada, então você é próspero. Então essa teologia, essa teoria começou lá no monte. Quando Satanás leva Jesus para o monte e oferece tudo para ele. Quem prometeu tudo em troca de culto foi Satanás, irmãos. Eu tenho falado isso nos púlpitos das igrejas. Há um evangelho sendo pregado, o evangelho do anticristo. O anticristo. Quem está com a gente acompanhando, entende o que eu estou falando aqui. Porque a missão do Pai na tua vida, ao te salvar, querida, é te transformar em imagem e semelhança dele. Como Cristo, como o Filho é. Quem vê o Filho, vê o Pai. E o Pai só tem filhos que são Cristos. Por isso que a obra do Espírito Santo não é a igreja, não é o sistema, não é nada disso. A obra do Espírito Santo é formar Cristo em nós. E através de nós sermos a esperança deste mundo. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Através de nós que vamos manifestar quem Deus é. Deus nunca se importou em provar a sua existência. A Bíblia não está aqui para provar a existência de Deus. Deus não se importa com isso. A Bíblia, a palavra de Deus existe para manifestar e revelar quem Ele é. Essa é a essência do Evangelho de Cristo. E quando Cristo se encarnou, trouxe para nós essa revelação maravilhosa, que o nosso Deus é Pai. Ainda não havíamos sabido disso. O Antigo Testamento não sabia que Deus era Pai. Mas quando Jesus pisou na terra, Ele chamou Deus de Pai. E nos ensinou que Ele é também o nosso Pai, Pai nosso que está no céu. Ele nos trouxe a paternidade. Na cruz, Ele nos adotou. Ele morreu na cruz, não foi para dar coisas, foi para nos reconciliar com o Pai. E nos levar de volta para casa. Então, quando eu fui tirada daquele ministério, daquela idolatria, eu entrei em prantos. E o pastor me vendo em desespero por causa da idolatria do meu coração. Ele falou assim: irmã, acalma o seu coração, eu vou orar pela senhora. E quando ele começa a orar por mim, o Senhor fala através dele, irmãos. O Senhor fala assim: filha, eu faço isso pelo teu bem. Você não vai entender agora. Mas nessa semana eu vou te visitar em sonho. Eu levantei muito triste ainda. Falei assim: meu Deus. Irmãos, naquela semana mesmo, o sonho foi muito pequeno e simples, mas de um significado profundo, profundo.
No sonho eu caminhava, na caminhada da fé, e o Senhor me parava e colocava algo diante de mim e falava assim comigo: eu quero a minha obra em primeiro lugar na sua vida. É a minha obra que eu quero em primeiro lugar na sua vida. Eu acordo daquele sonho, irmãos, em parafusos. Porque até ali foi o que eu tinha feito, na minha concepção, de ter colocado a obra dele em primeiro lugar. Aí o Senhor me revela que não era aquela obra, não era o sistema religioso. Isso serve para qualquer igreja, qualquer um que está vivendo isso. A obra do Espírito Santo na tua vida, irmãos, começa dentro de você. É quando você vai sendo transformado de glória em glória. Glória à revelação de Deus na sua vida. Nós somos transformados na visão do Senhor. E o padrão é Cristo. E quando nós olhamos para Jesus, o Filho do Homem, como homem, é nessa visão do Senhor que nós vamos ser transformados, e estamos sendo transformados. Aí que nós vamos ver o quão longe estamos de ser imagem e semelhança. Mas esse é o propósito de Deus. E Ele vai nos levar nessa transformação. E 2 meses depois veio o câncer. E ele disse que havia um projeto na enfermidade. E o projeto era pregar o Evangelho. Ele disse que queria tudo notório. E mostrava o livro. Lampejos de um projeto. Foi extirpado o tumor. Pode passar, pastor Jean. Aconteceu toda aquela sequela. Quando veio o segundo câncer, irmãos, aí foi uma desconstrução muito grande na minha vida. Parece que a cada tempestade, a cada tribulação, a gente acha que você está pronto, né? Não. É uma desconstrução de tempo em tempo, e o Senhor vai nos refazendo, e Ele tem muita paciência para isso. Então, quando veio o segundo, antes de vir o segundo, irmãos, eu fazia ressonância, a imagem já era essa, desde os 2 meses pós-operatório. Só que o meu médico não falou, graças a Deus por isso. Ele vigiou através das ressonâncias. Então, faltando um dia para eu pegar a ressonância por SEDEX, que eu fazia em BH, faltando um dia para eu pegar essa ressonância, onde eu saberia que havia uma recidiva, a minha vida tinha seguido o curso normal, a vida seguiu. Eu voltei a andar, e para mim o projeto era só aquele momento, que eu vivia na cadeira de rodas, que eu preguei o Evangelho, e depois andei, o milagre aconteceu, e a vida seguiu, irmãos. É assim que acontece na nossa vida. Vem a tribulação, vem a vitória, e a vida segue, a gente nem lembra mais. Né? Começamos a dar valores de novo a coisas picuinhas. Começamos a murmurar, reclamar. Né? Esquecemos facilmente de quem Deus é, aquilo que Deus faz. E Deus sabe disso. Mas Ele refresca a nossa memória. Ele força o bem em nós. Ele tem várias formas de forçar o bem em nós. E nós temos visto isso. Então, faltando um dia, era uma quinta-feira, um culto de oração na igreja. E terminou aquele culto, eu pedi que o pastor orasse pela minha vida. E o pastor foi orar pela minha vida e Deus falou através do pastor. Deus fala, irmãos. Deus fala de várias maneiras. Vou continuar batendo nessa tecla. Mas aonde Ele quer falar mais com você é aqui, ó. Essa é a profecia. O Espírito Santo nunca vai falar alguma coisa que não tenha base bíblica. Porque essa palavra foi inspirada por Ele. Muito mais do que inspirada, foi expirada. Então o Espírito Santo nunca vai falar alguma coisa que vá contra a essa profecia aqui. Essa profecia que nos consola, que nos exorta e que nos edifica. Eu estou falando isso, irmão, porque tem muitas pessoas indo atrás de profetas para ouvir Deus falar.
Tomem muito cuidado. Nós estamos lidando com feridas profundas na alma de pessoas que ouviram falsos profetas, falsas profecias. E estão amarguradas com Deus. Porque não se cumpriram. E não vai cumprir aquilo que Deus nunca falou. Deus tem compromisso com a palavra dele. Então peçam ao Espírito Santo discernimento para discernir a profecia. Volto a dizer, dons espirituais não é evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, a evidência é a santidade. É o fruto do Espírito dentro da vida dela. Temos que provar os frutos, temos que julgar os frutos, irmãos. Há muita gente sofrendo, porque vão atrás para ouvir aquilo que querem ouvir dos seus profetas. E é tão sério isso, irmãos, que Ezequiel 14 vai nos dizer que Deus permite o engano e o encontro dos ídolos do coração das pessoas que rejeitam a verdade de Deus e acolhem a mentira como se fosse de Deus. Deus permite o engano, a mentira. Deus permite daqueles que não querem a verdade. Isso é muito sério, irmãos. Mas eu louvo a Deus que me preservou em momentos difíceis e cruciais da minha vida, para que eu ouvisse a voz do Senhor. E naquela noite o Senhor falou através daquele homem e disse assim: filha, não te esqueças. Não te esqueças de quem eu sou. Eu sou o Deus de milagres. Eu sou o Deus do impossível. Mas o meu projeto não acabou. Ele está sendo estabelecido na sua vida. Eu entrei em pânico. A palavra projeto me arrematava ao câncer. Eu pensei que tinha terminado. Depois eu fui compreender por que ele disse para que eu não esquecesse de quem ele era. Realmente, ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus do impossível, ele não mudou. Mas ele ia se revelar a mim muito mais do que sendo um Deus do milagre e da impossibilidade. Um Deus que eu não conhecia ainda. Um Deus que eu haveria de conhecer para aprender a descansar. Um Pai. Eu conhecia o Deus do poder. Mas estava longe de quem ele era como meu Pai. É muito fácil chamar o nosso Pai de Deus, irmãos. O Deus que vai buscar, que nós vamos buscar, para que resolva os nossos problemas. Mas é muito difícil entender que esse Deus é um Pai. E que tem tudo sob controle. E aprendemos a sermos filhos. Quem descansa na paternidade de Deus é curado. É curado, irmão. Então eu entendi que o câncer havia voltado. A ressonância denunciava isso. E agora, no consultório do médico em Belo Horizonte, ele falou assim: nós temos que ter pressa, Maristela, agora. Aí é que eu fui entender a enfermidade, aí é que eu fui ler sobre ela e compreendi que nós estávamos lidando com um monstro, na verdade. Algo muito maior do que a gente, mas maior é o que está em nós. Então eu fui compreender a histologia daquela doença, fui entender o prognóstico dela. E eu sabia, então, diante do prognóstico, eu falei assim: pode estar no último grau dele? Pode. Eu posso parar de andar de novo? Pode. Então eu não vou operar. Como assim? O médico falou. Eu e Aras no consultório, o doutor: como assim você não vai operar? Não vou operar. Não vou operar, não. O senhor me dá uma ressonância, um pedido de ressonância, daqui 30 dias eu trago para o senhor. Para quem viu uma paralítica andar, irmão, vai discutir para quê? Né? Me deu o pedido de ressonância. Com uma crente, muita fé, mas na minha fé, né? Fé na fé, uma fé na minha fé. Fui com tudo para Deus. Eu falei assim: Senhor, você escutou o médico falando, né? O senhor tem 30 dias para me curar. Irmãos, eu aprendi no meu muito serviço que eu tinha direito pelo serviço prestado. O evangelho de meritocracia, vocês entendem? Acha que fez muito para Deus, merece que Ele te dê de volta.
Uma fé de crédito, uma fé de mérito. Isso não é fé, irmão, isso é crença. Atribuir crédito a Deus, agradar muito a Deus para que no final Ele venha e te agrade, não é fé, querido. Quanto mais eu busco Deus, pelo poder que Ele tem para resolver os meus problemas, achando que eu estou usando fé, não. Mais eu me afasto de quem Ele é, como meu Pai, e abençoador da minha vida. Ele já nos deu, Ele já nos abençoou. O que nós precisamos é entender o quanto nós somos abençoados e não buscar mais a Deus para ter aquilo que queremos receber, mas buscá-lo não numa expectativa do que eu quero receber, mas uma perspectiva segura daquilo que eu já recebi e como eu posso oferecer. A graça te salvou, querido. A graça que nos salvou por meio da fé. A fé agora não é mais para te salvar. A fé agora não é mais para que nós escapemos dos problemas, do sofrimento, da dor. A fé agora é para nos mover para Deus, para nos transformar, para cumprir a missão dele na nossa vida. Não é mais para receber, a fé é para doar. A fé é para salvar o outro. Não é sobre nós, queridos. É sobre quem Ele é. Desde o início de tudo, antes que Ele criasse tudo. Leiam Efésios. A carta aos Efésios, a carta mais sublime do apóstolo Paulo. Antes da fundação do mundo, antes de Ele criar qualquer coisa, Deus escolheu ter uma família. Ter filhos. Ele escolheu, Ele planejou uma família. Somos nós, amados. Corpo de Cristo. Então nós somos uma pessoa. Nós não somos indivíduos. O evangelho triunfalista. O evangelho que te ensina que você tem potencial. Que você é isso, que usa sua fé para poder conseguir o que você quer. Está tornando cada vez mais pessoas em indivíduos. Individualistas. Deus não é Deus de indivíduos. Deus é pai de filhos. E como filhos, nós somos uma pessoa só. O corpo de Cristo é uma pessoa. Então a dor do meu irmão tem que doer em mim. Assim como um dedo dói em você, a dor do irmão tem que doer em você, meu irmão. O evangelho que te leva para o seu umbigo, que te leva para o seu ventre. O evangelho está te afastando da revelação de quem Deus é. E do propósito dele em nós, como uma pessoa só. Um corpo. Um só Espírito. Um só batismo. Um só Deus e Pai. Essa é a mensagem da cruz. Foi isso que Cristo fez por nós. Nós temos que viver nossa peregrinação como uma pessoa. Uma igreja invisível na terra. Não dentro de um templo, mas aonde estivermos, temos a igreja. Entendemos que eu sou uma igreja com o meu irmão. Essa é a proposta de Deus, irmãos. Essa fé, essa crença, me levou para um poço que foi difícil para sair dele. Eu cria piamente que eu tinha o direito da minha cura. Que eu vivia para o serviço. O direito pelo serviço prestado. Eu tenho uma pregação nessa área fantástica, irmãos. Porque quem começou isso foi Lúcifer. Lúcifer que pensou que tinha direito pelo serviço prestado. E que pensou que poderia ser igual a Deus por isso. Porque o ente mais perto do poder de Deus era ele. Porém, geograficamente, próximo é aquele que é filho. Aquele que faz parte da família. Então não está perto de Deus geograficamente. Deus não quer ser seu Deus fora de você e ao seu favor. O convite do Evangelho é para que Deus seja Deus dentro de nós e através. Passei 30 dias convencendo Deus, irmãos, para ter certeza que ele estava convertido, que ele tinha que me dar a cura. Então eu cantei muito para ele. Fiz muita coisa, irmãos. Jejuei muito para ele, madruguei muito para ele.
Na época estava sendo lançado um CD, um álbum de um cantor que eu gostava muito. E umas músicas triunfalistas que nos levam mais ainda para um buraco. Hoje eu tenho muito cuidado de saber o que eu estou ouvindo, em todos os aspectos. Porque o nosso ventre, ele grita, nossa natureza. E ele acolhe muito fácil aquilo que é para a nossa carne, aquilo que é terreno, que é temporal. E naquela época eu estava lançando uma música que eu pensei assim, nossa, é Jesus purinho. É Deus purinho. Vou ser curada mesmo. E eu cantava o dia inteiro, irmãos. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Eu não podia duvidar. Eu tinha que crer. Meu milagre ia chegar. O Evangelho me ensinou isso. Mas era o meu milagre. E nem sempre serão os nossos milagres que Deus vai fazer. Os milagres dele são maiores. São perfeitos. Não há falhas. Os milagres dele transformam a nossa consciência. Os nossos milagres nem arranham a nossa consciência. Pessoas passam por experiências de cura ou algo sobrenatural e não são transformadas na mente. Milagre não morreu por você na cruz. Milagre não pode te curar. Milagre não pode te transformar. Ainda que cure seu corpo físico, você pode continuar com uma alma cancerosa. Reveja os milagres que você tem buscado de Deus. Peça ao Senhor que te ensine a orar. Mas em momento algum, eu tive uma fé pura, genuína, para chegar diante de Deus naqueles 30 dias e falar assim, Pai, o Senhor pode me curar. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é Deus de milagres. Mas faça o que o Senhor quiser. Não faça o que eu quero. Isso é fé. Isso é fé. Eu estava longe de ter uma fé dessa. Os 30 dias passaram. Fui pegar a minha bênção, buscar a vitória, né? Convenci Deus, fiz muita coisa. Era o mês de outubro, Bia. Mês da dedicação. Deus purinho. Dediquei o mês todo para Deus. Tudo pensava que era Jesuscindência. Eu estava tão confiante com a cura, irmãos, que lá na maca da ressonância, lá no axial, eu estava com um louvor na minha mente. A enfermeira chegou cantando o louvor que estava na minha mente. Eu pensei, isso é um sinal de Deus, que Ele vai me curar. Ele já me curou. Não, era um sinal de Deus para eu entender o quanto eu precisava dEle. Preciso de Ti. É isso que eu estava cantando. Preciso do Teu perdão. Era isso que eu precisava. A gente quer dar sinal para tudo, né? Para poder ratificar o que nós temos buscado diante de Deus. Irmãos, quando eu saio... Aliás, quando eu chego, o médico, o que você está fazendo aqui, Maristela? O doutor Jair está te esperando para a cirurgia. Eu falei assim, não, doutor. Olha a fé, hein? Não, doutor. O senhor vai ver. Depois da ressonância, o senhor vai ver. Eu estou curada. O médico olhou para mim, engoliu seco. Claro, ele deve ter visto muita coisa acontecer, né? Mas uma louca, né? Quem sabe mesmo, né? Ia ter uma cura ali. Então, os médicos estão podendo duvidar de mais nada. Quando eu saio, veio o médico com ressonância. Com a cara triste, mas ele estava com tanta dó de mim, que ele custou me dar a notícia. Maristela, o tumor está do mesmo jeito, Maristela. Vai operar. Irmãos, eu fiquei tão engasgada com Deus, tão engasgada, que na hora veio um salmo na minha mente, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É só isso que eu conseguia pensar. E naquela época a rodovia estava em obras, nós gastamos umas 5 horas para chegar aqui em Patinga. Não é diferente hoje, né? Acho que a vida toda foi assim. Eu espero que isso mude um dia. Hoje a gente gasta até 6. Irmãos, eu cheguei em casa, mas tão atribulada. Tão
todo mundo esperando a cura. Minhas filhas esperando a cura. A nossa igreja esperando a cura. Ia ter uma ceia para glorificação de Deus por causa da cura. Eu convenci todo mundo que eu estava curada. Só não convenci a Deus. O Deus da cura. Que se não curar, continua sendo Deus. E hoje eu sei que fé não é a certeza que eu vou ser curada. Fé é a convicção que Deus cura tudo. Ele cura qualquer coisa. Mas Ele curou minha alma. Ele curou minha fé. O câncer Ele usou para me curar. E tem usado para trazer curas na minha vida. E através da minha vida. Eu cheguei em casa apavorada. A primeira coisa que eu peguei foi a Bíblia. Antes de dar notícia. Para os meus pais e para todo mundo. Eu falei, Senhor, fala comigo. Fala comigo, Pai, eu estou desesperada. Que projeto é esse, Senhor? Que depende dessa enfermidade, Pai. Me fala na palavra, me fala qualquer coisa. Em prantos, irmãos, chorando. O Espírito Santo me levou para aquela oração. Foi Ele. Foi Ele que me induziu, me impeliu para a palavra, porque Deus queria falar comigo na palavra. E eu abri a palavra, e eu abri no profeta Zacarias. Um livro escrito há 2.500 anos antes de nós. E lá estava escrito, no capítulo 13, nos versículos 8 e 9. As duas partes serão extirpadas e vão expirar. Era um contexto para Israel, mas que Deus tirou daquele contexto e trouxe para a minha vida. Porque a palavra extirpar eu conhecia. Era a palavra usada pelo meu médico. Usada nos blocos cirúrgicos para retirada de tumores. Essa palavra eu conhecia. Deus estava falando comigo. Estava respondendo a minha oração. As duas partes serão extirpadas. O primeiro foi, o segundo seria, que essa era a vontade dele, que fosse pela cirurgia, onde eu perdi toda a coordenação motora do lado esquerdo. Eu tenho um lado, irmãos, que tem um problema muito sério que vocês não percebem ele. Mas o meu lado esquerdo copia o direito. O cérebro é fantástico. Neuroplasticidade, recompôs aquilo que eu perdi. Só que não é 100%. Então, muitas coisas eu não posso fazer mais. Eu ando olhando para o chão. O meu cérebro depende da minha visão para mandar um comando para o meu lado, para o meu corpo. Porque senão o meu lado esquerdo só vai copiar o direito. Então, até entender isso, eu caí muitas vezes em piso plano. Tenho muita dificuldade para descer. Subir não, subir é fácil. Mas para descer não, o medo é tremendo de cair. E eu posso cair mesmo. Hoje, dificilmente eu caio, porque eu aprendi a andar olhando para o chão. A ter todo o cuidado do mundo, porque eu aprendi que meu cérebro precisa disso. Então, foi uma consequência, uma sequela da segunda cirurgia. Então, eu tenho N problemas por causa dessas cirurgias. Então, o segundo seria extirpado, foi. E o texto continua, irmãos. Versículo 9. Mas a terceira parte vai restar nela. Eu farei passar a terceira parte pelo fogo. Olha a nossa fé aí, ó. Tudo que falar de fogo, lembra que está falando da sua fé. A sua fé é provada, sim, no fogo. O fogo das provações é o que amadurece a nossa fé. Por isso não podemos fugir da dor. A dor tem um propósito, ela cumpre o seu propósito em Deus. A dor na minha carne, o espinho na minha carne é a dor. Eu entendo ela. Ainda que doa entender que é um espinho na minha carne e é necessário, dói. Mas eu sei que é necessário. Eu sei que ela me leva mais perto de Deus. Deus sabe, Ele me conhece. Ele sabe que sem um espinho na carne eu posso esquecer. E facilmente eu esqueceria. Então eu louvo a Deus pelos mecanismos que Ele usa na minha vida. Forçando o bem para que eu fique mais perto dEle. Que é o melhor lugar para se estar. Mais próximo dEle. Mas a terceira parte vai restar nela. Eu farei passar a terceira parte pelo fogo. Provarei como se prova o ouro, purificarei como se purifica a prata. Todo o trabalho de um ourives na sua vida. Você invocará o meu nome. Eu te ouvirei. Ele ouve, querido.
E eu direi, eu sou o teu Deus. Você não está sozinho. No meio das chamas, o fundidor te segura. Você não fica 1 minuto a mais, e nem 1 minuto a menos do tempo necessário. E quando é que o ourive sabe que a prata está pronta? Quando ele vê a sua face nela. Quando ele vê a sua imagem nela. Um dia, quando esse vaso estiver pronto, vai estar na prateleira dele. Para a honra e glória do nome dele. Assim somos nós. É assim a nossa peregrinação aqui. E o Senhor não vai desistir de nós. Eu vejo Deus usando mecanismos de doenças graves, como câncer, para trazer famílias de volta. Para casais aprenderem a se conhecer, a se perdoar, a se respeitar. Para ministérios, muitas vezes enterrados, voltarem a ter vida. Tenho visto isso, Yarison. Visto com nossos próprios olhos, Deus forçando o bem. Forçando o bem em nós. Por 1 ano e 11 meses. Pode passar. Ah, tá. Os 2 buracos estão ali. Por 1 ano e 11 meses, irmãos, eu fazia ressonância a cada 3 meses. 3 meses era uma fornalha. Onde a minha mãe sofria, meu pai sofria, todos nós éramos acrisolados naquelas chamas. E não sabíamos que resultado que teríamos. Sabíamos que para a medicina não tinha cura desde o primeiro. Antes de abrir a cabeça, o médico chamou o Alisson, o doutor Jair, e falou assim, Alisson, mesmo extirpando, Maristela tem 6 meses de vida, provavelmente. Nós temos vivido com essa sentença no Vale da Sombra da Morte há 15 anos, irmãos. Então, por 1 ano e 11 meses, aqueles buracos ficaram vazios, extirpados, limpos. No final de 2007, essa foi o resultado de uma das ressonâncias trimestrais. 1 ano e 11 meses com remissão da doença. Em novembro de 2007, aqui estão os buracos limpos. Essas baulações aqui do meu crânio. Aqui os 2 buracos, que parece ser um só, mas na vista da diagonal parece um só, mas são os 2 muito próximos do outro. E essa borda branca aqui, ó, é a terceira parte. Quando em 2005, pode deixar essa imagem, pastor Jean, nós vamos terminar nela. Quando em 2005, irmãos, Deus me deu aquela palavra, o profeta Zacarias, o próprio Espírito de Deus colocou um véu sobre o versículo 9. Ele conhece a sua estrutura, ele sabe a nossa estrutura. Haveria ainda percalços, processos na minha fé para que eu amadurecesse. Então eu não poderia entender que aquela terceira parte já se tratava do câncer que voltaria. Então eu compreendi que fosse um outro vale. E a terceira parte vai restar nela. Pensei, um outro vale. E passei aquele tempo todo pensando que estava curada. Os 2 buracos vazios. Um dia chorando muito, entre uma ressonância e outra, que pareciam 3 dias só. Eram 3 meses. Mas como fosse 3 dias. Chorando muito, eu falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe se eu estou curada. O Senhor sabe se eu não estou curada. O Senhor sabe. A gente quer um atalho, né? A gente não quer viver os processos. Os processos são os mecanismos da nossa transformação, irmãos. São os processos dos quais fugimos. São eles que Deus usa para amadurecer a nossa fé. E nós fugimos dos processos. Buscamos atalhos, maneiras de construir mais rápido. Amados, o tolo e o sábio, os 2 têm capacidade de construir. O tolo não é tolo porque ele é estúpido ou porque ele é burro. Não, ele é competente. Ele sabe construir. A tolice dele é na esperteza. É a esperteza que ele usa de construir mais rápido. Para não viver os processos da construção de uma rocha. De ter que cavar fundo, até encontrar a rocha. E abraçar nela e fincar os alicerces da nossa fé. Só uma maneira de estarmos seguros, sofrermos seguros, ancorados. É quando estamos na rocha.
E quando Cristo, quando Ele é o nosso Senhor, é quando Ele é o nosso dono, porque Senhor, Senhor, é dono. Ele diz, me chamais Senhor, Senhor, mas não obedecem as minhas palavras. Que Senhor é esse da sua vida? É a Ele que nós devemos buscar para aquilo que devemos dizer sim ou devemos dizer não. É a Ele. É Ele que pertence à nossa vida. Ele comprou. Ele pagou. Foi pago. Nós pertencemos a Ele. Nós somos livres nele. Na liberdade com que Ele nos deu. Livres da condenação eterna. Livres da servidão do pecado. Estamos livres dessa natureza pecaminosa. Ainda que pecamos, porque somos pecadores. Mas pecamos acidentalmente. Não podemos pecar deliberadamente. É inadmissível um filho de Deus que é livre da condenação do pecado, da escravidão dele, pecar deliberadamente e sentir prazer em pecar e continuar pecando. Reveja, irmãos. Reveja o Evangelho. Se ele realmente é o Evangelho que te alcançou. Se a sua fé realmente é uma fé salvífica que te salvou. Porque é a mesma graça que nos salva, é a graça que nos santifica, é a graça que nos transforma. É um progresso, irmãos. Muitos crentes, muitos cristãos, que se dizem cristãos hoje, seja católicos, seja evangélicos, não estão salvos. São de igrejas, mas não são de Cristo. Isso é grave, irmãos. Isso é muito sério. Irmãos, passou, quando o médico viu a minha ressonância, quando eu chorava ao Senhor, Deus é bom, né? Ele traz minha memória antes que eu pule para outra coisa. Se eu deixar alguma coisa aberta aqui, vocês me falam. Mas e aquele assunto? Talvez eu não consiga fechar. Qualquer dúvida também, irmãos, me procura. Não fique com esse barulho na sua cabeça sem entender alguma coisa e outra, não. Tá? Vamos compreender juntos. Amém? Isso aqui é para trazer paz para o seu coração, trazer luz para a sua vida. Porque na luz dele que nós somos iluminados. É na verdade dele que nós vamos ver nossas verdades. O Evangelho tem poder de nos deixar nus diante dele. E para nos curar. É assim que a cura acontece. Um Evangelho que não vai ao encontro do seu ventre. Ele vai ao encontro do seu espírito, da sua alma. Vai doer, é para doer mesmo. É um martelo que esmiuça a penha. Não é para ser diferente. Cheguei lá, pedi ao Senhor, Senhor, o Senhor sabe se eu estou curada. O Senhor sabe que eu não estou curada. Me fala, me adianta. Antes que eu entre naquela máquina de novo, eu vou ver os 2 buracos vazios, eu estou curada, Senhor. Por que o Senhor não fala comigo? Me fala se eu estou curada, me fala se eu não estou curada. Aí eu já aviso a minha família que o câncer vai voltar. Ou então eu aviso a família que eu estou curada. O Senhor tem essa resposta para mim. Por que o Senhor não me fala? Eu escutei a voz do Senhor, audível no meu coração. Ele respondeu, porque eu te quero mais perto de mim, filha. Talvez seja essa resposta que você precisa hoje. Vamos viver os processos, indo para mais perto dele, aproximando mais dele, se escondendo nele, ancorando nele. É mais fácil, irmãos. Eu fiz isso. Não preocupei mais com a próxima ressonância. Comecei a viver naquele dia, após o outro. E a minha ansiedade, a minha expectativa da próxima ressonância acabou. A minha atenção pré-ressonância acabou. Até que, no final de 2007, ele já tinha a resposta. Ele sabia. Deus já tem tudo pronto. Os processos são para nos fazer parecidos com Ele. Temos a imagem e semelhança dele em nós, irmãos. Para que, como Cristos na nossa casa, possamos ser oferta para o nosso marido, para as suas esposas, para os nossos filhos. É a imagem e semelhança de Cristo em você que vai transformar a sua vida e a sua situação. Transformando a sua condição, a sua situação também vai mudar.
Vocês podem ter certeza disso. Deus preocupa-se com coisas eternas. Coisas eternas e atemporais. Não aquilo que vai ficar aqui, irmãos. Fui mandada para São Paulo. E o médico em São Paulo falou assim: Maristela, você está em 5 anos da sua doença. Em 5 anos, chega o grau mais alto da malignidade. Só de estar viva já era lucro. Em 5 anos, com 3 recidivas desse câncer. Em 5 anos, chega o glioblastoma. Só que o terceiro nós não sabemos qual que é. Pode ser? Pode. Pode ser. Então vai fazer a biópsia? Não. Não podemos fazer a biópsia. Meu médico já tinha dito isso antes. Pela forma que rodeou as cavitações cirúrgicas. Então, cada célula cancerosa está acoplada a uma célula sadia. Não tem como fazer a biópsia ali. Então, eu estava usando o último tratamento de ponta que teria. Não curativo, mas paliativo. E o médico Salomão Benadu disse que com a eficácia desse tratamento, que chama radiocirurgia, que graças a Deus hoje o Márcio Cunha tem esse aparelho aqui já há alguns anos, acho que uns 4 anos, eu acho, que já chegou aqui para nós. Mas foi para São Paulo que eu tive que ir. 2 meses, 27 sessões, muitas sequelas, muitos sintomas. E ele disse: Maristela, em 5 anos chega o grau mais alto. Em 2 anos, Maristela, você vai continuar fazendo a ressonância de 3 em 3 meses. Com a eficácia do tratamento, você pode ter mais 2 anos de vida. Mas mesmo assim, as células podem sair dessa área cercada. Como eu já sabia que eu sabia, ele foi falando muito claro comigo. Ele sabia tudo que eu sabia. Então ele não teve problema nenhum em me explicar o que aconteceria. Então ele cercou as células cancerosas, cercou o terceiro, só que ele disse assim para mim: enquanto você viver e ver a ressonância, você vai ver o terceiro, que o terceiro vai ficar. Irmãos, foi nessa hora que o Espírito Santo de Deus tirou o véu do meu entendimento, da minha compreensão, lá de 2005, era 2008. Estávamos em 2008, irmãos. Aí que eu fui entender, a terceira parte vai restar nela. Eu não tinha nem tirado o segundo. Deus estava mostrando que haveria um terceiro. E isso só nos revela uma coisa: que nós temos um Deus do antes. Um Deus que sabe tudo antes. Um Deus que ama antes. Um Deus que provê antes. Um Deus que sustenta antes. Um Deus que fortalece antes. Um Deus que nunca vai permitir que um filho dele passe por qualquer adversidade sem que antes já não tenha providenciado todo o recurso, todas as condições necessárias para passar por aquela adversidade. O Deus do antes tem tudo sob controle, meus irmãos. E o que me levaria ao desespero trouxe paz ao meu coração. Deus estava se revelando a mim, não só como um Deus do antes, mas como um Pai. Um Pai que tem um propósito na minha vida. Um Pai que tem um propósito na tua vida. Que tem a tua vida escrita num livro. E toda a sua peregrinação, querido. Nós estamos nos ocupando da nossa peregrinação. Ao invés de estar cavando os nossos poços, buscando em Deus a sua chuva, para que nos sustente. Aqueles peregrinos que atravessaram o Vale de Baca, eles tinham só um propósito: de encontrar Deus, de chegar até Sião e adorar o Senhor. Eram homens e mulheres e crianças que tinham as suas dificuldades, tinham enfermidades, tinham problemas, mas eles enfrentaram um vale difícil, um vale seco, um vale árido, que nem lençol freático tinha. E a palavra nos diz que eles cavavam poços, não porque tinha água embaixo, mas eles sabiam que Deus seria atraído por aquele poço aberto e iria fazer chover. Era a única forma deles sobreviverem. Eles entendiam que o vale, que o deserto, que essa terra não pode nos dar nada. O que precisamos para viver em Deus, uma vida
plena e abundante só pode vir do céu. Dinheiro não pode comprar isso para você. Não importa a adversidade ou a circunstância. Nós temos que aprender a atravessar esse vale como esses peregrinos atravessavam. Crendo que a chuva de bênçãos vem do céu. Bênçãos que aqui na terra não podemos encontrar. Bênçãos que o outro não pode te dar. Somente Deus. E Deus enchia os poços. Enchia os poços. E eles tomavam daquela água. E a palavra de Deus fala que eles iam de força em força. Não era fácil, irmãos, e não é para nós também. De fé em fé. Um dia por vez, um passo por vez, até chegar em Sião. Antes, o templo era um lugar físico, onde eles se apresentavam a Deus. Sombras daquilo que seria, que viria, que seria eterno. Hoje o templo não é mais as quatro paredes, não é mais o prédio. O templo somos nós. Somos nós. Ele está em nós. Ele habita em nós. E nós como uma pessoa só, o corpo de Cristo. E nós estamos ocupando a nossa peregrinação, ocupando e preocupando com coisas, circunstâncias que nos fazem querer buscar a Deus somente para ter uma vida confortável. Para ter aquilo que nós entendemos que é o nosso bem. Porque a palavra diz isso, o Alisson cantou isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. O bem, irmãos, o bem não é aquilo que eu quero que Deus faça para a minha vida. Claro que eu quero o bem. Claro que eu quero prosperidade. Claro que eu quero ter saúde. Claro que eu quero que as minhas filhas vivam dentro de uma bolha de proteção, para que nada aconteça a elas. Quanto mais a minha neta. Claro que eu quero esse bem, irmãos. Mas não é esse bem que a palavra está nos dizendo. Que todas as coisas estão contribuindo. E Deus, juntamente com essas coisas, interagindo com essas coisas e através dessas coisas, para que o bem seja alcançado na tua vida. E o bem é revelado no próximo versículo. Porque somos predestinados a sermos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Esse é o bem maior da tua vida. Esse é o propósito de Deus na tua vida. E nós estamos ocupando a nossa vida, nos enchendo de preocupações com circunstâncias. E buscando Deus, pedir misericórdia a Deus, só para resolver os nossos problemas, irmãos. Uma fé escapista. Mas quando eu olho para a palavra, a oração que está nela, o clamor que está nela, pedindo misericórdia para Deus, não é a respeito de coisas. Mas é a misericórdia de Deus a respeito de mim mesmo. Misericórdia de Deus, porque eu sou miserável, porque eu sou homem pecador. Até quando eu vou viver no corpo dessa morte? Mas no Espírito Santo e na ressurreição de Cristo, nós podemos já desfrutar dos primeiros frutos, irmãos. Agora o bem que queremos fazer, nós podemos fazer, porque somos livres. Agora eu sou livre para vencer o mal com o bem. Eu não preciso mais vencer o mal com o mal. Eu posso vencer o mal com o bem. Eu posso amar o meu inimigo. Eu posso, com uma fé genuína, perdoar aqueles que me ofenderam. Eu posso amar os meus inimigos e até orar por eles. Frutos da ressurreição de Cristo e daquilo que nós seremos eternamente. Já podemos colher desses frutos, irmãos. Essa é a nossa peregrinação, nos ocuparmos dela, pedindo a Deus misericórdia para transformar a nossa vida. Não ficar clamando a Deus misericórdia para transformar, fazer um milagre no seu casamento. O marido pede um milagre na vida da esposa. Mas marido, misericórdia de você, Deus quer transformar é você. Talvez o problema seja você, marido, e não a sua esposa. O seu orgulho. A sua soberba, a sua presunção de querer o controle de tudo e achar que está certo em tudo. Deus quer transformar em você, marido. Pedimos misericórdia para salvar o nosso marido, mas Deus quer transformar em você, mulher.
a sua insubmissão, a sua grosseria, a falta de respeito. A mãe pede misericórdia para o filho que está preso nas drogas. Aí Deus vai olhar, misericórdia da mãe. É a mãe, muitas vezes, que precisa ser transformada. Para que o filho veja Cristo naquela mãe. Uma mãe que precisa ficar mais em silêncio, falar menos e orar mais. Que o filho não está suportando mais. Irmãos, o espelho tem que estar na nossa frente. Vamos encerrar com esse texto aqui. Abre para mim em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. A nossa peregrinação, irmãos, o nosso destino, o destino daqueles peregrinos, daqueles israelitas, o destino era Sião. Agora o destino mais não é Sião, amados. Presta bem atenção nisso. O seu destino é o céu. Eu tenho que viver agora uma perspectiva para o que Deus me salvou. Não é para levar para o céu, amados. O destino não é o céu. O destino não é um lugar. O destino é uma pessoa. Essa pessoa se chama Cristo. O destino é Cristo. O céu é a consequência. O céu é a nossa casa. É para onde nós vamos voltar. Mas o nosso destino aqui é Cristo, amados. Cristo, esse evangelho tem poder para te transformar numa oferta de Deus para esse mundo, a começar na sua casa, transformando a sua condição, amados. E essa peregrinação é feita aqui, ó, da seguinte maneira, no 2 Coríntios capítulo 3, no verso 17, diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Liberdade para o quê, Paulo? Do que você está falando? Liberdade para tirar o véu do coração. Liberdade para ficar sem máscara diante de Deus. E enfrentar as verdades que temos que enfrentá-las. Para sermos curados. Como? Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Aquela glória antes vista só em Cristo, agora pode ser vista num filho de Deus, numa filha de Deus. Como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esta é a obra do Espírito Santo, irmãos. Esta é a obra que Deus quer fazer na tua vida. Não vamos perder mais tempo, amados. Nossa vida é breve. Nós não temos nenhum amanhã. Vamos remir o tempo. Buscar o que é essencial, o que é eterno. Não o que vai ficar aqui. Busque o bem primeiro. O bem que é essencial para a sua vida. Antes de qualquer coisa. Porque essas coisas o Pai te prometeu suprir. Ele prometeu suprir necessidades, não saciar expectativas. Então busque o reino dele dentro de você. Venha a nós o teu reino e venha a nós o teu reinado. O teu governo. É isso que ele quer ser na sua vida. Rei da sua vida, Senhor da sua vida. Porque ele não tem uma opinião sobre a sua vida. Ele tem a única forma da sua vida dar certo. Só ele tem o conselho. Só ele tem a única forma, a vontade dele estabelecida. Porque ele é o Deus do antes. É loucura viver essa vida fora do projeto dele. Fecha os teus olhos. Fecha os olhos. Quero fazer um desafio à igreja de olhos fechados. Creio que vocês que estão participando desde terça e os que estão aqui pela primeira vez. Esse evangelho é poderoso para salvar, irmãos. Essa é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Eu quero fazer um convite para aqueles que estão aqui, cujo evangelho não arranhou a consciência, mas entrou profundamente e te revelou pela palavra que você não é salvo. Que a vida que você está vivendo não é uma vida em Cristo. Que a fé que você tem não é a fé salvífica. Mas que nesta noite, hoje,
Você entendeu isso pelo Espírito Santo de Deus. E quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus nessa noite. Você não vai vir aqui à frente. Porque esse apelo aqui, a maioria das vezes quando eu faço ele é para crente. Então eu tenho visto crente 40 anos levantando a mão e entregando a vida para Jesus. Já vi pastor fazer isso, diácono. Então não interessa qual é o seu título e quantos anos você tem de crente ou católico. Mas está aqui nessa noite. O Evangelho te convenceu. O Espírito Santo foi até as entranhas da tua alma, como uma espada faz, até espírito e alma, junto em medula. E te revelou hoje, te abriu a porta da salvação. Se você quer entrar por essa porta hoje, você para o qual o Evangelho entrou no teu coração, entendeu que a porta da salvação abriu hoje para você. De onde você estiver, só levanta a tua mão. De onde você estiver. Quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus hoje. Pela primeira vez, entregar com consciência. De onde você estiver, só levanta a mão. Não vou expor você, não vou chamar você para vir à frente. Mas o seu ato, a sua atitude é uma luta contra você mesmo. Amém. Pode abaixar a tua mão, querido, o Senhor te viu. Há mais pessoas? Quer entregar hoje a vida ao Senhor? Com consciência, fazer essa peregrinação agora. A partir... Amém. Pode abaixar a tua mão. O Senhor te viu. A porta da salvação está aberta, igreja. O convite foi feito. Há mais pessoas que querem entrar? Fecha os olhos. Amém, querida. Pode abaixar a tua mão. O Senhor te viu. Amém. Pode abaixar a tua mão. O Senhor te viu. Amém. Pode abaixar a tua mão. O Senhor te viu. Ora, igreja. A igreja enjoou para isso. Há cadeias sendo abertas, amarras sendo destruídas, fortalezas caindo. Vidas estão sendo curadas, irmãos. Famílias estão sendo transformadas através do Evangelho de Cristo. Outro Evangelho não pode fazer isso. Este Evangelho hoje que foi o encontro do seu coração. Não saia daqui sem fazer essa aliança com o Senhor nessa noite. Só pelo Espírito Santo isso pode ser feito, irmãos. Não houve sensacionalismo aqui. É o Espírito Santo que faz essa obra. Essa é a obra dele. A despeito de mim, essa é a obra dele. Há mais alguém, há mais pessoas que querem entregar a sua vida ao Senhor Jesus hoje, nessa noite? Só levanta a mão para que eu possa ver. Os céus também assistem. Os céus também assistem, estão em festa. Só o nosso Deus é o onisciente. Só Ele sabe o que está se passando dentro de você. Vença essa luta com você essa noite. Rompe com o pecado. Rompe com a religiosidade. Venha viver uma vida em Cristo. Em Cristo. Sem medo, sem culpa. Sem religiosidade. A porta está aberta. Há mais alguém que nessa noite quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus com consciência do que é o Evangelho de Cristo, o que é a mensagem da cruz, e que você não pode viver sem Cristo mais nenhum dia. Amém. Pode abaixar a tua mão. Há mais pessoas? Há mais alguém? Há mais alguém? Quer fazer isso hoje? Começar uma nova caminhada, uma peregrinação espiritual, olhando para o céu, olhando para Cristo. Essa obra o Senhor fez na vida de muitas pessoas aqui. Há mais alguém ou nós podemos encerrar? Há mais alguém? Que o Senhor dê uma outra oportunidade para vocês. Muitas pessoas levantaram as mãos essa noite aqui. A estes começa uma caminhada de uma nova visão. Uma visão que vai ser a visão do Senhor na sua vida. Você vai olhar e ver provavelmente a mesma situação. Mas a sua condição está sendo transformada.
É isso que nós temos testemunhado nesses cultos de terça-feira, irmãos. A condição transformada. A situação às vezes a mesma, mas a condição transformada, a visão transformada. É isso que o Senhor convidou você nesta noite a viver. Uma vida plena e abundante nele. Independente de qualquer circunstância ou vale. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Por mais um momento, Pai, na Tua presença. Podemos ouvirmos a Tua palavra, sermos confrontados por meio dela. Que possamos ser curados, meu Deus. Ó Pai, essas vidas que levantaram suas mãos ao Senhor hoje, nessa noite. Obrigada, Santo Espírito, pela obra que o Senhor fez. E vai continuar fazendo, aperfeiçoando Cristo nessas vidas até o último dia. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, por essa obra incansável, árdua, que te faz muitas vezes, Santo Espírito, gemer, chorar com gemidos inexprimíveis. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor. Que mesmo sendo custosos, trabalhosos, o Senhor é longânimo conosco, o Senhor é bondoso conosco. Obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor tem tudo pronto a respeito de nós. Nos ajude a construir sobre a rocha, Senhor. Nos ajude a estarmos ancorados, meu Deus, sendo Cristo a nossa âncora, esperança eterna para a nossa vida. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Leve-nos em paz, ó Deus, cada vida aqui. Que esse evangelho venha incomodá-los, venha importuná-los, meu Pai. Que eles possam digerir, ruminar e comer de novo essa palavra. Incomoda, Senhor, tira até o sono se for preciso, mas acrisola aqueles que precisam se posicionar diante do Senhor, acrisola aqueles que precisam se confessar diante do Senhor, em nome de Jesus. Força o bem em nós, Pai, força o bem em nós, Pai, porque Tu és o nosso bem, Tu és o nosso bem, Tu és o nosso maior tesouro. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amados, Deus abençoe vocês. Terça-feira vai ser a nossa última terça, nesse tema, naquilo que vocês escolheram. E os testemunhos também, eu quero que vocês mesmos, partam de vocês mesmos, querer testemunhar. Só me avisa antes, para que eu possa conduzir o tempo. E vai continuar com o pastor Paulo, tá? A partir do dia 9 de setembro, as próximas terças-feiras. Continuem vindo, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Espera aí, gente. Tá ali, ó. Quem quiser conversar comigo. Nós temos passado esses dias todos aí, ó, conversando muito, ouvindo muito. Cafezinho que é bom nada, né, gente? Porque a gente fala tanto, a gente nem lembra nem de tomar água às vezes. Tá? Mas é bom demais. Então, alguns cafés aí que eu prometi, nós vamos cumprir essa semana também, em nome de Jesus. Tá? Se quiser, fique à vontade. A gente está à disposição de vocês. Deus abençoe.